muito boa tarde. Sou Diana Maísa Vatican, é o Jornal Infantil. O Manual de Inspeção é um guião de todo e qualquer passo do inspetor, diz Arcângela Graça, inspetora-geral do Ministério da Educação Nacional, em entrevista exclusiva com os pequenos repórteres. Durante a entrevista, a inspetora agradeceu a oportunidade que os pequenos repórteres lhe conferiu para tornar ao público as atividades inspetivas e falou sobre o controle da inspeção. Muito obrigada. É uma oportunidade que esta equipa está a dar-me, que é para tornar público as atividades inspetivas. Então, a inspeção é uma estrutura do Ministério da Educação que existe para, primeiro, apoiar as atividades, tanto pedagógicas assim como administrativas do Ministério da Educação, através de um seguimento dessas atividades, e também é, acima de tudo, um órgão de controle do Ministério da Educação. O controle da inspeção é, como disse, tanto a nível pedagógico, assim como a nível administrativo, patrimonial e dos recursos humanos. E a inspeção, eu disse no início que é uma estrutura de apoio. Como é que apoia? Apoia o Ministério da Educação, assegurando a implementação de todas as orientações dadas pelo Ministério da Educação. Sobre os mecanismos para o funcionamento rigoroso da inspeção, Graça respondeu o seguinte: para a inspeção funcionar rigorosamente, nós temos apenas que cumprir com o nosso estatuto, com o que o nosso estatuto mandata, com o regulamento de funcionamento da inspeção. E felizmente já terminamos, só falta a sua aprovação, porque isso tudo é para fazer com que a inspeção realmente é o devido funcionar com todo o rigor possível. De salientar que o manual de inspeção é precisamente um guião de todo e qualquer passo de um inspetor, porque tem orientações, elementos, instrumentos de apoio para o seu trabalho. A estrutura de apoio ao Ministério da Educação consegue inspecionar quase todas as escolas a nível nacional. Quem diz é Arcângela Graça, inspetora do Ministério da Educação Nacional, em entrevista exclusiva com os pequenos repórteres da TIG. Durante a entrevista com os repórteres do Jornal Infantil, Arcângela Graça explicou como se atribui licenças às escolas. O proprietário deve, ou então o interessado, deve fazer uma carta descrevendo a sua intenção. Essa carta deve ser dirigida ao seu ministro. Dirigindo essa carta ao seu ministro, a partir dali o ministro despacha essa carta para a Inspeção Geral da Educação. Remetendo ou então despachando essa carta à Inspeção Geral da Educação, isso significa que está a dar poderes à inspeção para prosseguir com o que a lei exige em termos de legalização da escola. Questionada sobre o método de avaliação técnica e pedagógica dos professores, diz o seguinte: o inspetor escolar, na sua zona de jurisdição, tem a obrigação de visitar 2 professores em cada turno. Ora bem, nessas visitas inspetivas, nós também temos uma ficha de visita inspetiva, temos outra de visita administrativa, de inspeção administrativa. Cada uma dessas fichas tem o seu descritório. Esses descritores dessas fichas têm, para cada item que está no boletim de inspeção, a sua resposta, a sua forma de atuação, a sua classificação está também nesse descritório. Então, tudo o que o inspetor observa, em termos de classificação, tem a sua resposta no descritório desse boletim inspetivo. Então,
Uma vez visitando o professor, tem elementos de classificação, tanto pedagógica assim como para os técnicos da área administrativa. Feita essa visita, o inspetor tem elementos para classificar, tanto pedagogicamente o professor, assim como administrativamente, caso seja o próprio diretor da escola. A inspetora falou das dificuldades e prometeu breves soluções. O inspetor sem meio de deslocação não consegue cobrir com a sua missão cumprir com a sua missão a nível da sua área de jurisdição. Tem diferentes zonas, Bissau tem 5 zonas educativas. Então, os inspetores também foram distribuídos assim por zona. Mas em relação às regiões onde as escolas distam uma da outra, às vezes 5 quilômetros, 10 quilômetros, mas escolas do mesmo setor, o inspetor sem meio de deslocação não consegue cobrir com a sua missão cumprir com a sua missão a nível da sua área de jurisdição. A Inspeção Geral do Ministério da Educação Nacional conta com o apoio dos parceiros internacionais, entre os quais Unicef e Banco Mundial. A Guiné-Bissau continua a deparar com imensas dificuldades para o combate ao paludismo. Segundo Pensão Namã, os apoios de organismos internacionais como Unicef e PNUD são sempre bem-vindos. Numa entrevista com o gestor de áreas da Direção do Serviço de Saúde Comunitário, Pensão Namã falou das principais causas do paludismo. Sabemos que o paludismo é causado pelos picados dos mosquitos. Então, quanto à causa, a causa se focaliza quando existe quantidade de mosquitos numa localidade e produzem larvas. Essas larvas saem filhos que atacam as pessoas. Então, mau saneamento de meio contribui muito em produção dos mosquitos. Chama a atenção sobre efeitos negativos que o paludismo pode causar nas crianças e mulheres grávidas. O paludismo tem efeito muito perigoso para as crianças e grávidas. Uma criança com paludismo, depois de ter apanhado o picado de um mosquito depois de 15 dias, o paludismo, 14 a 15 dias, o paludismo se manifesta. Disse ainda que a Guiné-Bissau é um país vulnerável, visto que não dispõe de meios suficientes para poder fazer face à doença. Como sabemos, a Guiné-Bissau é sempre frágil neste sentido. Quando dizemos combate à doença, sempre a Guiné-Bissau tem dificuldades, dada a situação que conhecemos nós todos. Somos um país muito vulnerável, que não tem meios nem medicamentos. Portanto, a nossa combate que levamos contra o paludismo são ajudas externas que recebemos, sobretudo o financiamento que recebemos através do Unicef e PNUD e outros parceiros. E citou os parceiros do governo no combate ao paludismo. Os principais parceiros que podemos citar aqui, saúde comunitária, primeiramente é o Unicef, o PNUD, o Fundo Mundial, para outros programas, como o Programa de Luta contra o Paludismo e outros programas. E, por fim, aconselhou sobre o uso dos mosquiteiros impregnados. Vamos dar uma pequena pausa para o intervalo. Voltamos num instante. Até já.
6 meses depois, edições sobre edições, o jornal infantil faz rodar novos apresentadores nas telas da televisão da Guiné-Bissau. Um giro no mundo dos mais novos para fazer valer os direitos que lhes são inerentes, difundir informações, promover a cidadania, dar voz aos mais novos e aos mais desfavorecidos. Jornal Infantil vem no devido momento para esclarecer as incompreensões, propondo uma visão mais ampla e concertada com tudo o que acontece à volta dos mais novos. Direito a uma família, a identidade, a educação, direito à liberdade, enfim, direito a uma vida condigna, sem sobressaltos. Acompanhe as reportagens feitas por pequenos repórteres. Jornal Infantil, os domingos a partir das 19 horas, com repetições nas terças-feiras. Estamos de volta para a segunda parte do Jornal Infantil. No passado dia 11 do mês em curso, os pequenos repórteres fizeram uma entrevista exclusiva com o coordenador da reforma curricular do INDE. Domingos Mandal explicou que o INDE está a introduzir novas disciplinas no primeiro e terceiro ciclo. Para implementar um dos objetivos do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, que garante o acesso à educação de qualidade, os pequenos repórteres fizeram uma entrevista exclusiva com Domingos Mandal sobre a reforma que está a ser implementada no currículo escolar. Neste momento, o currículo que está a ser utilizado neste ano letivo é o currículo antigo. Independentemente dessas áreas, temos os programas, temos os manuais e assim por fora. Mas na atual reforma curricular que nós estamos a fazer, o nosso ensino básico compõe de 3 ciclos. Primeiro, segundo e terceiro ciclo. Então, cada ciclo tem, portanto, as suas áreas ou tem as suas disciplinas curriculares. O INDE está preparado a atuar, sobretudo, nas comissões de estudo. Fazer seguimento, preparar planos, chegar ali e dar apoio necessário. Mas com os manuais que estão em vigor. Segundo ele, o Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação está a inovar os conteúdos escolares, introduzindo novas disciplinas no primeiro a terceiro ciclo. Temos, portanto, a disciplina da língua portuguesa, temos a disciplina da matemática, retomamos a disciplina do meio físico-social, que há tempos atrás estava no plano de estudo, e temos ainda as expressões, por outras palavras, desenho, né? E introduzimos a educação para a cidadania logo a partir do terceiro ano, salvo as escolas que foram selecionadas para a experimentação do novo currículo que eu já tinha dito, que eu até chamei, portanto, das inovações, disciplinas inovadoras que nós introduzimos em cada ciclo. Explicou ainda sobre os 3 pilares da educação global, que são valores, atitudes e competência. Ainda Domingos Mandal explicou de forma detalhada sobre os 3 pilares da educação global, que são valores, atitudes e competência. Relativamente aos 3 pilares sobre a educação global, explicou da seguinte forma. Então, o objetivo principal desse projeto era de tentar mudar, portanto, a mentalidade das crianças, sobretudo no que diz respeito aos valores, né? Tentar mudar, portanto, a mentalidade das crianças, sobretudo no que diz respeito, no caso das meninas, casamento precoce, sobre problemas sobre questão de desenvolvimento, problemas sobre o ambiente, questão relacionada à pobreza, né? Questão relacionada à própria, portanto, mudança de comportamento das crianças. Para o ensino de qualidade, o coordenador da reforma do currículo escolar deu a sua contribuição.
O que vocês precisam é só saber como é que vamos melhorar. Então, melhoria é este aqui que eu acabei de dizer. Estamos a utilizar o programa antigo, com os manuais antigos, mas também, ao mesmo tempo, estamos a fazer uma reforma, né? Essa reforma tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. Esclarece que há preparativos que estão a ser feitos para dar início a um novo ano letivo e, consequentemente, a conclusão do ano letivo anterior. Foi assim o Jornal Infantil. Agradeço pela atenção dispensada. Até a próxima edição.